Processamento de linguagem natural é um termo que também talvez você já tenha ouvido falar, é uma outra sub-área importante da grande área, do grande guarda-chuva, que é a inteligência artificial. Essa sub-área está mais focada em lidar com uma coisa que para as máquinas não é muito simples, que é o próprio texto humano, né? É um conjunto de informações que para uma máquina é bem complexa, né, de operar, né? Os algoritmos, as máquinas gostam muito de coisas assim arrumadinhas, né? Por exemplo, numa planilha, onde aquela informação está numa coluna, numa linha, ou seja, onde eu tenho uma espécie de endereço mais fácil para a aplicação buscar ou colocar a informação lá. Num código HTML, né, que nem todo mundo conhece, mas o código HTML trabalha com tags, que são uma espécie de etiquetas para dizer o que aquela parte do programa faz, ou para que ela está sendo utilizada. Então, assim, para as máquinas é muito bom trabalhar com dados estruturados, né? Dessas diversas formas. Os dados, a informação não estruturada, que seria a linguagem humana, ela traz, claro, uma complexidade muito maior. Então, a área de processamento de linguagem natural, ela justamente desenvolve, né, algoritmos e tal, para lidar com o texto humano, né? E um exemplo bem comum são os tradutores, né? Ou seja, eu recebo, né, um texto numa língua e o tradutor me entrega nessa outra língua. Eu posso fazer várias operações, né? Por exemplo, pesquisadores conseguem usar ferramentas de processamento de linguagem natural para extrair padrões de grandes massas de texto. Por exemplo, eu tenho vamos dizer que eu consegui capturar, 10 mil posts, né, do antigo Twitter, do atual X, né? Então, assim, para um pesquisador, por mais dedicado que ele seja, fazer na mão, né, procurar padrões, né, semelhanças na mão, numa massa de texto muito grande, é muito difícil. Então, eu posso usar várias funções, né, vários códigos, vários algoritmos dessa sub-área para me ajudar a entender, por exemplo, quais são existe uma funcionalidade que a gente chama de detecção, reconhecimento de entidades, ou seja, eu pego essa massa de texto e eu vejo quais são as organizações que aparecem mais, as pessoas, os locais, né? Então é uma forma de eu ter um entendimento prévio, né, de uma massa muito grande de texto que eu teria muita dificuldade, vamos dizer assim, de compreender inicialmente, né? Eu posso fazer também uma outra operação que a gente chama de modelagem de tópicos, ou seja, eu posso pegar um grande volume de textos e extrair os principais assuntos, os tópicos, né, que são mais frequentes naquela massa de texto, aquela coisa, né, frequência é igual a importância. Então, esses algoritmos me ajudam, né, a extrair padrões de frequência, a extrair entidades, ou seja, organizações, pessoas, né, coisas que eu posso destacar que podem ser úteis para mim, né, para eu entender, por exemplo, quais são as pessoas, vamos dizer assim, sei lá, os entes públicos que estão mais citados num conjunto, vamos dizer assim, de reclamações, né, de usuários sobre determinado serviço ou numa determinada administração. Então, com essas ferramentas, né, eu consigo lidar com grandes volumes de texto e extrair padrões que podem ser úteis para mim, seja eu um pesquisador, seja eu um gestor, né, alguém que precisa entender, né, a gente até aqui na UFMA mesmo, a gente tem soluções desse tipo, né? E essas ferramentas são, então, resumindo, focadas no processamento do texto humano, na reconfiguração, na tradução, na sumarização, né? na criação de resumos, né? Tudo isso está dentro vamos dizer assim, dos objetivos dessa sub-área.